E então você está prestes a voltar a trabalhar e surgem várias dúvidas de como se ausentar e deixar o seu bebê em casa. E então, como fazer para amamentar, para continuar amamentando o seu filho e voltar ao trabalho? Continuando a nossa série de amamentação, vamos falar hoje sobre a volta do trabalho da mamãe. Então, antes de continuar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, ative as suas notificações para você não perder nenhum vídeo e dá um joinha, porque esse assunto é muito legal, né, Isadora? Exatamente, Sam, é muito legal e muito importante da gente discutir, né? Afinal de contas, hoje a maioria de nós está no mercado de trabalho. Então, qual que é a sua dica para a mãe continuar amamentando o bebê e ir ao trabalho, sair de casa, se ausentar por mais horas? Então, Sam, o que eu observo? A maioria das mulheres, ela só vai se atentar para a necessidade de se organizar para o retorno ao trabalho muito próximo do dia do retorno ao trabalho, né? Sim. Esse é um momento, assim, que a gente fica muito fragilizada, assim, fica pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? É muito difícil para todas nós voltar ao trabalho e deixar o filho em casa, né? Isso. Mas quando a gente consegue fazer um planejamento, né, e se organizar, é possível a gente sim continuar amamentando, né? Mas esse planejamento, ele exige pelo menos um mês de antecedência, né? Hoje em dia a gente oferece a consultoria de amamentação e retorno ao trabalho, que a gente sempre orienta, olha, o ideal é que você nos procure em torno de 30 dias, no máximo 20 dias antes de voltar ao trabalho. Entendi. Então, se você está prestes a voltar ao trabalho, sigam a Acalentar Consultoria, @Acalentar Consultoria e entre em contato com as meninas para que você tenha essa instrução, bem como de uma forma eficaz, né, com uma qualidade, para que você consiga continuar amamentando seu bebezinho. Exatamente, Sâmia. Então, eu vou dar aqui algumas dicas que são valiosas para esse retorno, né? Primeira dica, a gente precisa de se planejar pelo menos 30 dias antes, né? Por que a gente precisa de se planejar 30 dias antes? Primeiro, porque a gente tem que fazer um treinamento da ordenha, né, do leite, e a gente também precisa de treinar a oferta desse leite para o bebê. Porque, na teoria, é muito fácil a gente pensar assim, não, eu vou tirar o leite e vou dar para o meu bebê. Mas no meio desse caminho surgem alguns percalços, né? A gente falou um pouquinho sobre os utensílios de oferta de leite materno, né? Eu apresentei para vocês algumas opções além da mamadeira, que é a colher dosadora, o copo aberto, o copinho 360 graus. Nos vídeos anteriores nós aprendemos tudo sobre a retirada do leite, a ordenha, tanto manual quanto com a máquina, né? Com a máquina elétrica. Então, se vocês forem assistir os vídeos antes aí, os vídeos que antecedem esse vídeo, você vai saber muito sobre a amamentação. Exatamente. Então, a gente precisa de pensar nessas possibilidades, né? Porque às vezes o bebê rejeita o copo, ou então ele rejeita a colher, ou então ele vai rejeitar até mesmo a mamadeira, e a gente tem que ter o plano A, o B e o C se bobear, né, Sam? E mesmo para dar tempo do bebê acostumar com a mamadeira, né? Eu lembro que na primeira gestação, era pandemia, eu fiquei muito tempo, fui oferecer uma mamadeira para o meu filho com 8 meses, aí ele custou, eu fiquei dando água para ele na mamadeira durante 1 mês, até ele acostumar com o bico e aceitar o bico da mamadeira. Exatamente, então assim, primeiro ponto, né, a gente tem que considerar qual a idade que o bebê está quando a gente retorna ao trabalho. A gente sabe que a maioria das mulheres tem uma licença maternidade de apenas 4 meses, que é uma licença muito curta, né, Sam? Eu acho que não dá nem para... mas algumas empresas, né, elas dão uma licença maternidade de 6 meses, né, que é o ideal. E esse tempo de 6 meses, ele é justamente pela orientação que a Organização Mundial de Saúde dá de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, né? Então, a gente tem que considerar a idade do bebê, né? Para a gente pensar quanto de leite eu vou deixar, né? Até mesmo porque com 6 meses já começa a introdução alimentar. Isso, e com a introdução alimentar a gente vai ter um volume, a gente pode deixar um volume menor de leite do que com 4 meses, né, Sâmia? Então, assim, a gente tem que considerar esse aspecto. Outra questão, muitas mulheres não são acostumadas a fazer ordenha, né? Então, a gente precisa de fazer esse treinamento e também a gente precisa de deixar um estoque, né? Vamos dizer assim, eu vou começar a fazer um estoque uns 15 dias antes, uns 20 dias antes, então, mesmo que
ao retorno do trabalho aconteça alguma coisa que você não conseguiu tirar o leite, você tem a tranquilidade de que tem um leitinho que já está congelado lá no seu freezer para oferecer para o bebê. Então, se a gente pode congelar o leite durante 15 dias, o ideal é que a gente comece a armazenar esse leite com 15 dias mesmo. E os 15 dias antes vai ser um treinamento para a ordenha, para acertar a máquina, né? Que também você tem que saber qual máquina você vai usar, se você vai adaptar essa máquina, se vai ser manual, se não vai, não é isso mesmo? Exatamente, né? Então, nos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho sobre a ordenha, como que a gente vai fazer uma ordenha que otimize essa extração do leite materno, né? Então a gente vai... Com 15 dias, eu diria assim, que seria um período de adaptação. Vamos ver como que eu vou otimizar, melhorar a minha técnica de ordenha, e também esse leite que é retirado, a gente vai oferecer para o bebê. E é importante que a pessoa que vai ficar com o bebê é que faça essa oferta, porque qual que é a minha experiência? Quando a mãe vai oferecer, a criança é esperta, gente, ela quer o peito, ela não vai querer que eu dê pelo copinho. Então, todas as vezes que eu tentei dar pro meu filho, fracassou, não deu certo. Aí, quando eu pedi pra babá dele oferecer, ele aceitou com muito mais tranquilidade. Então, é bom fazer esse treinamento também, da pessoa que vai oferecer, né? Exatamente. E é importante assim, não sei, cada mãe tem uma opção, né? Tem mãe que pretende colocar na escolinha, tem mãe que pretende ter uma babá, às vezes é a vovó que cuida, né? A gente tem que primeiro conversar com a nossa rede de apoio, deixar, assim, esclarecer para eles, olha, o meu objetivo é esse, eu gostaria que você me ajudasse nisso, né? As pessoas, elas também vão querer opinar, ajudar, né? Igual essa questão mesmo do dispositivo que a gente vai usar, né? Assim, algumas famílias, algumas babás, algumas escolas até falam assim, não, a gente não vai oferecer nada se não for pela mamadeira, né? Tá, então dá mais trabalho, né? Então é bom a gente alinhar a expectativa. E às vezes nem dá tanto mais trabalho, né? Porque é costume. Porque, por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Experiência sempre é bom, né, mamães? Exatamente. Então, eu voltei a trabalhar quando meu filho estava com 6 meses. Então, eu comecei a fazer essa ordenha, esse treinamento um mês antes, né? E nesse período de tempo, eu já tinha uma pessoa em casa que estava me ajudando a cuidar dele, né? Porque ele precisava de se adaptar a essa nova pessoa. Não só a questão do leite, mas como tudo. Acostumar a dormir com essa pessoa, acostumar a brincar com essa pessoa, para não ser uma pessoa completamente nova. Então, inicialmente, eu propus o uso do copo aberto. E não deu muito certo. Então, eu fui para o plano B, que foi o copinho 360 graus. O copinho 360 graus fluiu super bem, foi super tranquilo. Então, foi uma opção minha, eu não queria oferecer a mamadeira, mas lógico que se chegasse num certo limite, que eu não conseguiria com nenhum dos outros dispositivos, eu tinha que oferecer o alimento pro meu filho, né? Então, fluiu de forma assim, eu considero que foi muito tranquilo, relativamente tranquilo, mas a gente também tem que entender a realidade de cada uma. Né? Por isso que a gente apresenta as opções e vocês fazem a escolha. Mas eu acho que o principal, então, é a organização. Isso. Né? Porque se a pessoa começa a trabalhar no mês que vem, e aí, de repente, um dia antes, ela começa a tentar se organizar e aprender a tirar o leite, congelar e dar, né, para alguém amamentar o filho, ou então usar uma mamadeira, e a coisa começa a não dar certo, e aí como é que faz? Exatamente. Começa a não dar certo. E assim, o retorno já é difícil, como eu falei, a gente fica com o coração apertado. Eu lembro que o primeiro dia de trabalho, eu saí de casa e fui até o meu trabalho chorando. Né? Porque eu falei assim, vou deixar meu filho. Mas isso, eu conversando com outras mães, é um sentimento compartilhado. Isso é todo muito mundo comum, gente, muito comum. Acho que todas as mães sentem isso. Né? Sente, é muito difícil, sabe? Mas assim, eu acredito que tenha sido um pouco mais tranquilo, porque eu sabia que ele ia estar alimentado. Porque uma mãe pensar, nossa, será que meu filho está passando fome? Nossa, isso é verdade. É desesperador, eu acho né? Que a gente tem que ficar mais tranquila e ter certeza, igual você falou, que tá dando tudo certo na amamentação, que ele vai continuar se alimentando bem na sua ausência e também conseguir amamentar nos seus seios, no seu peito, depois quando voltar, Isso. né? Porque a Isadora, ela queria continuar a amamentação exclusiva, né, no peito. Na verdade, já estava com já estava mista, né?
alimentar, mas ela ainda queria continuar a amamentação, continua até hoje, né? Até hoje ele amamenta, né? Eu ainda tiro leite para poder, né? Porque alguns dias eu fico mais tempo fora de casa, então geralmente no início da manhã ele mama, no meio ao longo do dia é oferecido leite pelo copinho e de noite, quando ele vai dormir, ele mama novamente, né? E aí, outra coisa que é importante, Samia, é considerar como que vai ser a rotina de cada família. Não dá para eu dizer aqui quanto de volume de leite cada mãe tem que deixar. Por quê? Sim. A gente tem que considerar o tempo de deslocamento da mãe até o trabalho. O tempo de trabalho, né? E a gente também tem que lembrar que existem algumas leis que nos ajudam nesse sentido, que a mãe ela tem um direito a 1 hora de intervalo para amamentação. Aí o que as empresas geralmente fazem? Ao invés da pessoa sair no horário que ela sai habitualmente, ela sai 1 hora antes, ou então ela chega 1 hora depois, né? Então, isso já ajuda muito, né? Ajuda demais, né? E eu falo que eu tenho um grande privilégio de trabalhar numa instituição também que tem um banco de leite. Então, eu vou lá, tiro meu leite, deixo congelado, né? E volto e ao final da semana eu junto todos os leites que eu congelei e levo para minha casa. Ai, que legal isso. Isso. E outra coisa que é muito importante, que a gente não pode deixar de ter, é uma bolsa térmica e um Gelox. Eu não sei se as pessoas conhecem o Gelox, você já ouviu falar? É tipo é um quadradinho, né, de plástico com água dentro para você congelar e manter o leite resfriado. Isso, então, por exemplo, o leite a gente deixa, o ideal é que na empresa a gente tenha ou um refrigerador ou um freezer. Se for um refrigerador, 12 horas pode ficar, se for um freezer, tem que esperar congelar, né? E aí a gente vai colocar o leite dentro dessa bolsa com o Gelox e fechar e levar para casa. Chegou em casa, coloca no freezer imediatamente. Legal. E legal tirar assim no meio do trabalho, porque às vezes o peito produz leite e aí você não fala, meu Deus, e agora? Não tenho meu bebê para sugar, né? E aí dá um desconforto também, tem vazamento. E você aproveita a oportunidade para retirar o leite, muito legal. Exatamente. E assim, é importante a gente frisar que até 1 ano de idade, mesmo que o bebê esteja na introdução alimentar, o principal alimento que o bebê recebe é o leite materno, né? Então, hoje o Rafael, ele já tá comendo, ele já almoça, janta, come fruta, eu faço algumas receitinhas saudáveis, sem sal e sem açúcar, mas o leite materno continua sendo o principal alimento dele, né? E no momento que a gente está vivendo, mais ainda, porque ele protege. É muito importante. Né? E a gente tem que lembrar que o esquema vacinal do bebê, geralmente ele está completo com 1 ano e 3 meses. Até lá, o nosso leite é uma proteção importante. Né? Então, todos esses aspectos têm que ser avaliados individualmente, né? Da jornada da mãe, da idade do bebê, né? Porque, por exemplo, um bebê que está com 4 meses, eu já vou ter que garantir mais leite para poder para poder ele ser alimentado, porque até essa idade a gente não pode oferecer nenhum alimento além do leite. Né? Então são vários fatores que têm que ser consideráveis aí, né? Na volta ao trabalho. Isso mesmo. E assim, caso seja uma opção da mãe, da família, complementar com algum outra fórmula, né? Isso tem que ser conversado com o pediatra, para ele definir qual que é o volume, né? De acordo com o peso. Qual tipo de fórmula, dependendo do tamanho do bebê, né? Da idade do bebê. Exatamente. Mas geralmente o bebê, nessa idade de 4 a 6 meses, ele vai consumir em torno de 750 a 950 ml de leite por dia, né? Então eu falo dentro de um período de 24 horas, né? Então a gente vai pensar em como que vai organizar isso, exatamente. Se é uma mãe que, por exemplo, trabalha numa jornada 12x36, é diferente de uma mãe que trabalha 8 horas de segunda a sexta. É bem específico de cada mãe, né? Então você tem que analisar aí quantas horas você vai trabalhar, quantas horas você vai ficar em casa, se organizar, como a Isadora falou, a organização 30 dias antes é muito necessária para que você tenha um sucesso na alimentação do seu filho à volta ao trabalho, né, Isadora? E mais tranquilidade, eu acho que é o mais importante. E só para acalmar essas mães que estão para voltar ao trabalho, essa primeira semana, segunda semana são muito difíceis mesmo, mas acredita em mim, é bom voltar a trabalhar, é bom ver que você tem outras atividades, que você faz outras coisas, porque acho que a gente fica tão imerso na maternidade, nesse período inicial, que a gente fica meio sem rumo. Mas volta e tá tudo certo, e dá tudo certo, né?
Tudo vai se encaixando. Vai se encaixando. Passa, né? Não deixe de contar com rede de apoio, né? Tenha pessoas para te ajudar, né? Conte mesmo com a ajuda das pessoas e converse também no seu trabalho, porque às vezes a gente precisa também conscientizar os nossos colegas. Sim. Né? Eu preciso de me ausentar agora porque eu preciso tirar o leite. Né? Aí às vezes o colega acha ruim alguma coisa. É bom a gente conversar, falar assim, olha gente, eu preciso de ter esse tempo para eu poder alimentar o meu filho, né? Existem algumas leis sobre isso, alinha com o seu chefe sobre isso, mas ao mesmo tempo também demonstre para a equipe que você trabalha, para o seu chefe, o seu interesse em voltar, em dar o seu melhor, em ser uma boa profissional. Porque é uma troca, né? A gente também tá ali sendo uma pessoa ativa no nosso dia a dia. Então, acho que essa dica ela é muito importante, né? Conversar com a rede de apoio e conversar com os colegas de trabalho também. Isso aí, Isadora. Muito obrigada pelas suas dicas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a sua volta ao trabalho. Muito obrigada, Isadora, por essas dicas preciosas. E se você perdeu algum vídeo da série de amamentação, é só entrar no nosso canal e lá tem uma playlist com todos os vídeos sobre essa série maravilhosa sobre a amamentação. Obrigada e um beijo. Até mais. Obrigada, Isadora. Por nada, obrigada.